Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda aula do curso de Genética Básica. E hoje falaremos sobre a divisão celular, processo da mitose. Então, primeiro, a divisão celular é o processo que uma célula se divide em duas ou em quatro e faz parte do ciclo celular, que é o ciclo que nós temos aqui na imagem ao lado. São todas as células que realizam a divisão celular? Não. As células que realizam a divisão celular são aquelas que os seus tecidos se regeneram, como, por exemplo, as células da epiderme e as células da medula óssea, que são células que estão o tempo todo em divisão. Porém, nós temos algumas células com funções bem específicas que elas não realizam a divisão celular, ou seja, o seu tecido não se regenera. E aí temos como exemplo os neurônios, as células musculares cardíacas, que são as células do tecido do coração, e as hemácias do sangue. Essas células não se dividem. Então, quando alguém tem alguma perca dessas células, então é provavelmente proveniente de alguma doença, porque essas células não vão realizar a divisão, então não vai haver o crescimento desse tecido novamente, a regeneração desse tecido. Então, a divisão celular pode dar origem a duas células idênticas à célula-mãe, a mitose. Então, uma divisão celular sempre será iniciada com uma célula-mãe. Será uma célula diploide, tem cromossomos homólogos, aquela que tem 46 cromossomos. Quando uma célula, a célula-mãe, dá origem a duas células filhas, esse processo é chamado de mitose. Essas células filhas são idênticas à célula mãe. Mesma quantidade de material genético. São idênticas. Ou nós temos a outra divisão, que é a meiose, quando a célula mãe será, ao final da divisão celular, dividida em 4 células. Porém, essas células terão metade do material genético da célula mãe, que serão células haploides com 26 cromossomos, que são as células sexuais, são os gametas. Quando essa divisão dá errado, ou o processo da divisão do DNA ou outro processo da divisão celular dá errado, podem acarretar em inúmeras doenças. Ou o sistema já percebe que aquela célula não deu certo e entra em apoptose, que é o processo de morte celular, ou aquela célula pode levar a alguma doença, como, por exemplo, o câncer. Por isso que a divisão, o principal objetivo é realizar a divisão do DNA de forma mais perfeita possível. Tanto na mitose, que dará origem a duas células com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe, quanto na meiose, que dará origem a 4 células com metade do material genético. Então, o principal objetivo dessas células é realizar essa divisão do material genético de forma mais perfeita possível, para que não leve a alguma doença. Então, a célula ela é dividida no seu ciclo de vida, no período da divisão celular, que é o processo da mitose, onde tem o M aqui, e o restante do tempo é a intérfase. A intérfase é o período entre uma divisão celular e outra divisão celular. Então, a intérfase ela também é dividida em 3 principais partes. O primeiro é o G1, na qual tem o aumento do tamanho da célula e a síntese de proteínas. É o processo de tradução e transcrição que nós vimos na aula passada. Esse é o que acontece no G1. Porém, às vezes, essa célula entra em G0, que é uma espécie de repouso da célula, onde ela continua ali, realizando a síntese de proteínas, porém, ela não passa para a próxima fase, que é o S. Ela continua ali em repouso até retornar ao G1 e assim passar para a próxima fase, que é o S. Então, a fase S,
A célula também tem um crescimento e é onde realiza a duplicação do DNA. Essa parte é essencial para o processo de divisão celular que será realizado no futuro, porque nesse momento que tem a duplicação do DNA, o indivíduo terá uma célula com o dobro do DNA. E na hora da divisão, quando essa célula se divide, metade desse material genético vai para uma célula, ou seja, a célula continuará com a mesma quantidade de material genético, de DNA da célula-mãe, da mesma forma. E depois do GS, a célula parte para a fase G2, que também tem um certo crescimento na célula, mas é nesse momento que há a preparação para a divisão celular. A célula já começa a se preparar. Então, nessa fase, também há a síntese de proteínas. Porém, são proteínas que serão utilizadas na divisão celular. Então, agora nós vamos falar sobre como ocorre o processo da mitose. Então, a mitose, como eu falei, é uma célula-mãe diploide que origina a duas células diploides idênticas, a célula-mãe idênticas a ela. Não é uma célula que dá origem a duas idênticas, perfeitamente iguais. Pelo menos esse é o objetivo. Então, esse processo é dividido em 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a primeira é a prófase. É a fase mais longa da divisão celular. Nesse momento, o DNA, que estava ali realizando primeiro a sua duplicação, depois a transcrição, tradução, nesse momento, o DNA irá se condensar. Então, não terá mais a síntese de proteínas, ele será condensado e será visível, a partir daí, os cromossomos através do microscópio. Nesse momento, os centríolos, que são esses verdes aqui, eles começam a se mover para os polos, os cantos da célula, e liberarem as fibras que formarão o fuso acromático. Fuso acromático são essas linhas que passam de um ao outro no meio da célula. E também, ao final da prófase, o nucleolo, que é o que está envolvendo aqui os cromossomos, ele desaparece. E aí, partimos para a metáfase. A metáfase é o processo que os cromossomos eles se alinharão no centro da célula, desta forma aqui, formando a placa equatorial. Estão bem no centro da célula. As cromátides irmãs, que é do cromossomo, cada uma está de um lado oposto da célula, cada um virada para um centríolo, em lados opostos da célula. E aí também podemos observar o cinetócoro, que é esse momento que as fibras do centríolo, o cinetócoro nesse momento, se une ao centrômero, as cromátides irmãs, para realizar a divisão dessas cromátides irmãs na próxima fase, que é a anáfase. Então, é na anáfase que ocorre o rompimento do centrômero. Então, aqui, agora não são mais cromátides irmãs, agora são cromossomos simples, porque foram divididas. Então, esse centrômero foi rompido e o cinetócoro puxou cada uma dessas cromátides para um dos polos da célula. Então, no final dessa fase, da anáfase, nós temos assim, em cada polo da célula, nós temos metade do material genético da célula, que é a mesma quantidade que a célula-mãe possuía, nós temos um em cada canto da célula. E aí, nós passamos para a próxima fase, que é a telófase. Na telófase, ocorre, ali no início, a formação das membranas nucleares. E após essas membranas nucleares, irá se diferenciar em nucleolo, que é aquele que desapareceu
lá no início da prófase, porém, cada um do seu lado. E as fibras do fuso, que são essas que ligavam os centríolos, elas desaparecem. E aí, essa foi a última fase. Ah, mas aqui, essas células ainda é uma célula, porque ainda estão unidas. Então, é aí que ocorre a citocinese centrípeta. Então, citocinese centrípeta é o processo de separar o citoplasma das células. Ocorre apenas na célula animal. Então, é o processo que a célula começa a ser dividida ao meio, então começa a apertar, e aí, no final, será dividido em duas. Então, essas células serão rompidas e darão origem a duas células independentes. E essas duas células, cada uma dessas células são idênticas à célula-mãe, que deu início a esse processo de divisão. Nas células vegetais, elas possuem parede celular. Essa parede celular impede essa citocinese centrípeta, que é o momento que essa célula será dividida ao meio. Então, nesse momento, acontece a citocinese centrífuga, que ocorre a formação de uma placa membranosa no centro da célula, e essa placa membranosa irá dividir a célula em duas. E aqui nós temos a imagem microscópica de cada fase da divisão celular. Então, primeiro, nós temos a prófase, aqui, dessas duas, que é o processo da condensação do DNA, dos cromossomos, do material genético. Depois temos a metáfase, que é o momento que podemos melhor ver os cromossomos, que é onde eles estão ali na placa equatorial, certinho? Depois nós temos a anáfase aqui, que é o momento em que os cromossomos são divididos em dois cada um para a metade da célula. E depois na telófase, que nós podemos ver que os cromossomos já iniciaram sua descondensação e a célula já iniciou também a citocinese centrípeta para ser dividida ao meio. E aqui nós temos a intérfase, que é o processo entre duas divisões celulares. Nós podemos ver aqui que essas células estão em intérfase. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós iremos iniciar a divisão celular, o processo da meiose, ok? Então, até a próxima aula.